Quem tá chegando aí, pessoal, estamos na Paraxá Shemini, continuação da Paraxá, livro de Levítico, capítulo 10, verso 16, que vamos ler hoje. Nós já lemos os para trás, quem não pegou ainda, assista a live anterior de domingo, a Shemini, primeira parte. Vamos lá, vamos começar? Então vamos lá, vou fazer a leitura aqui do versículo 16 de Levítico, capítulo 10. E o cabrito da oferta de pecado requereu Moisés, e eis que foi queimado. E irou-se com Elazar e com Itamar, os filhos que ficaram de Arão, dizendo: Por que não comeste o sacrifício de pecado no lugar da santidade? Pois santidade de santidades ele é. E o Eterno deu para vós, para levardes a iniquidade da congregação, a fim de perdoar por eles diante do Eterno. Eis que não foi trazido o seu sangue para dentro da santidade, e devieis tê-lo comido na santidade, como ordenei. E falou Arão a Moisés, e eis que hoje ofereceram seu sacrifício de pecado e sua oferta de elevação diante do Eterno. E me aconteceram tais coisas: se eu tivesse comido o sacrifício de pecado do dia, agradaria aos olhos do Eterno? E escutou Moisés, e foi-lhe agradável aos seus olhos. Então essa porção que a gente leu aqui é a quinta porção, só para a gente entender o contexto aqui, que nós estamos lendo desde o capítulo 9 de Levítico, que é a Paraxá Shemini, quer dizer, no oitavo, então no oitavo dia foi quando o templo foi erguido, e aqui também fala sobre a consagração, aqui fala sobre a consagração de Arão e seus filhos. Semana passada, no domingo, nós lemos sobre mais detalhes sobre esses sacrifícios. Seria muito bom, quem não participou da aula passada, assista, porque a gente detalhou muito mesmo a questão de sacrifício de pecado, sacrifício de elevação, sacrifício de paz. Então foi falado com muito detalhe. Assiste essa aula de lá para você se inteirar. Falamos também sobre o que aconteceu com os filhos de Arão, Nadab e Avihu, que eles entraram diante da presença do Senhor sem ter uma ordem para isso, mesmo eles sendo sacerdotes, Kohanim, filhos de Arão, o sumo sacerdote, o Kohen, e aí eles foram consumidos. Há muita discussão sobre essa passagem da Torá, porque tem pessoas que falam que eles foram punidos, que eles foram assassinados, que eles suicidaram, que eles morreram à toa, só que na verdade mesmo, a real situação dessa passagem é que Deus colheu a oferta deles. Como eles entraram em oferta diante do Eterno, era um local de sacrifício. E aí o Eterno recebeu o sacrifício deles. Então foi realmente um colher. Uma vez que eles estavam mais para baixo, nos versículos de baixo, nós vamos ver lá que eles tomaram bebida forte, tomaram vinho forte, possivelmente vinho forte, e se alegraram um pouco. E nessa alegria que eles estavam com tanta alegria, mas tanta alegria, que eles decidiram fazer um sacrifício naquela hora para o Eterno. Pegaram o incensário deles e foram no Santo do Santo fazer ali um sacrifício para Hashem, o Todo-Poderoso. Porém, como eles tinham bebido, eles tinham aberto canais de luz dele muito forte. E com isso, eles estavam muito felizes, havia muito amor na vida deles pelo Eterno, Hakadosh Baruch Hu. Então o Eterno colheu a oferta deles, recebeu, só que foi as próprias vidas. As vidas deles serviram de oferta naquele momento. Então, o que aconteceu? Que eles faleceram, o corpo deles caíram ali, mas a alma foi sugada pela presença divina. Então, foi um colher. Como você vai no jardim, que está cheio de rosas bonitas, você colhe as rosas mais bonitas para você montar um buquê. Então, foi o que aconteceu com Nadav e Avihu. Então, eles não foram punidos, não é uma punição. E acabou que serviu de exemplo. Lá na frente Moisés falou: vocês que são sacerdotes, que fazem o serviço no templo, cuidado para não beberem bebida forte, bebida fermentada, muita bebida. Por quê? Pode ser que nesse momento vocês se alegrem também e o Eterno pode te consumir. Então não é questão de punição, isso não é uma maldição que aconteceu. Tanto que não é que quando Moisés ele instrui Arão para não, no versículo 6, estou no capítulo 10, versículo 6, eu li semana passada isso, Moisés fala com Arão: vocês não vão deixar o cabelo crescer e nem vai rasgar as vossas vestes, porque é um ritual fúnebre para o povo judeu. Quando eles perdem o ente querido, eles rasgam um pedaço da veste, tipo uma gola que assim, rasgam um pedaço, e deixam o cabelo crescer por um período, que é o período que eles estão de luto. Mas Moisés falou assim: não, vocês não vão fazer isso. E nem ao versículo 10, o 6 continua:
E fala, e não se levante sua ira contra toda a congregação. Então, ou seja, vocês não vão ser vítima e nem vai acusar ninguém. Simplesmente os seus filhos foram colhidos pelo Eterno. Simples assim, não tem muita coisa não. Beleza, e aí ele dá orientação para não fazer uso de bebida forte, uma vez que eles estão fazendo trabalho no templo, era um trabalho muito sério e isso poderia trazer a morte deles lá. Então é mais ou menos que você trabalhar em local perigoso e chapar uma. Não pode, né? Você não está com controle total disso. Então, mais ou menos o que aconteceu com Nadab e Abiú. Mas não foi só por causa da bebida. Na verdade, eles se alegraram demais e viraram oferta diante de Hashem. E o Eterno os escolheu. Essa foi a quarta parte. O que eu li hoje foi a orientação com Moisés cobrando deles, porque que eles não comeram do sacrifício de pecado. E aí Moisés chama a atenção de Elazar, Itamar e também de Arão, porque que eles não comeram do sacrifício. E aí Arão, no último versículo, Arão responde para Moisés. Bem lá embaixo, lá no versículo 19, no finalzinho do 19, ele fala assim: E falou Arão a Moisés, olha o 19: Eis que hoje ofereceram o seu sacrifício de pecado e a sua oferta de elevação diante do Eterno. E me aconteceu tais coisas, se eu tivesse comido o sacrifício de pecado do dia, agradaria aos olhos do Eterno? E escutou Moisés e foi-lhe agradável aos seus olhos. Então, ou seja, Arão foi sensato. Ele disse, não, hoje eu fiz esse sacrifício. Foi um dia de sacrifício, de um monte de coisa. Ele ainda perdeu os 2 filhos dele por vamos dizer assim, um acidente espiritual. Você imagina, então, se ele tivesse comido o sacrifício de pecado. Arão ficou com medo. Eu não sei se eu posso comer, se eu não posso. Meus filhos acabaram de ser colhidos pelo Eterno agora. Eu não posso ficar de luto. Eu estou confuso, não sei o que eu vou fazer. E aí Moisés, muito humilde, não existe um homem tão humilde como Moisés, Moisés acatou e foi agradável o que Arão falou. Ele entendeu, senão realmente aconteceu tudo isso. No dia do sacrifício, se você comesse, eu não sei o que iria acontecer. Então, isso é lindo, porque o que a gente aprende com isso com a Torá? Que a gente é falho, a gente não sabe tudo, a gente está aprendendo, é assim mesmo. Então Moisés poderia ter sido arrogante com ele aqui. Não, mas eu sei que não ia acontecer nada. Estou te falando, você tem que me obedecer. Não, não, não. Moisés falou assim, beleza. E agradou os olhos de Moisés. No finalzinho eu falei isso, que Moisés foi um homem muito humilde. Muito humilde. A Torá fala que não houve homem tão humilde como Moisés. E com toda a elevação, com toda a hierarquia, com toda a grandeza dele, ele não ousou passar por cima de Arão. Ele entendeu o que Arão falou com ele. Só, eu acabei de perder 2 filhos, mesmo fazendo todo o sacrifício. Você acha que eu ia comer do sacrifício de pecado agora? Então, não sei se eu estou em pecado, se meus filhos estão em pecado. Ele ficou sem explicação, ficou desorientado. Pode acontecer isso. Então, o que eu estava explicando era isso, que isso serve de ensinamento para nós. Porque nem sempre ele vai saber tudo. Eu não vou saber tudo. E Baruch Hashem que eu não vou saber tudo. Porque por isso eu preciso do meu rabino. Eu falo isso com o pessoal, quem já foi nos seminários Binenô em São Paulo, é a coisa mais linda do mundo. A gente está lá em seminário, sendo treinados pelo Rav Yaakov, e surgem perguntas que ele fala assim, eu não sei o que é isso não. Vou ligar para o meu rabino e vou perguntar. Olha pra você ver, ele é o nosso rabino, já é sábio de qualidade grande, de muita quantidade, mas é humilde falar assim, não sei, vou perguntar para o meu rabino. Então assim, a coisa mais comum no judaísmo é você copiar Moisés. Falar assim, eu não sei, eu não entendi, tá bom, vou aprender, quando eu souber eu te explico. É simples isso é sinal de humildade, a Torá nos ensina isso. Porque nem sempre a gente vai saber tudo mesmo, não tem como. Um rabino que estuda 20 anos não sabe tudo, você imagina nós chegamos agora, acabamos de chegar. Mas qual que é o segredo? Não desistir. Continuar caminhando, continuar estudando. Esse é o segredo. Então a mensagem dessa porção que nós lemos agora é essa. Humildade, saber reconhecer que a gente não sabe tudo, que a gente está em constante aprendizado e que tem hora que a gente vai ficar sem respostas mesmo. É possível. Então não tem problema. Tá bom? Baruch Hashem. Todo mundo está me ouvindo bem? Então, ótimo. Já tirei os fones tudo. Vamos para a Torá. Vou ler agora a 6ª porção, capítulo 11 de Levítico, Vaikra, verso 1. Vamos lá. E falou o Eterno a Moisés e a Arão, dizendo-lhes, falai aos filhos de Israel, estes são os animais que comereis de todo o quadrúpede que se acha sobre a terra, todo o que tem casco fendido e unha separada em 2, de cima até abaixo, e o que rumina entre os quadrúpedes, esse comereis, mas estes não comereis dos que ruminam e têm o casco fendido. O camelo,
que rumina e não tem casco fendido, ele é impuro para vós. E o coelho que rumina e não tem casco fendido, ele é impuro para vós. E a lebre que rumina e não tem casco fendido, ela é impura para vós. E o porco que tem casco e é de unha separada em dois, mas não rumina, ele é impuro para vós. De sua carne não comereis, e no seu cadáver não tocareis, eles são impuros para vós. Vamos lá, só dar um pause e parei no versículo 8 para a gente discutir algumas questões aqui. Essa porção é maravilhosa, isso aqui, porque o que a gente aprende aqui? Muita coisa. Isso são leis, é óbvio. Nós somos a comunidade Vina e Noa das nações, então a gente cumpre somente as 7 leis, somente as 7 leis de Noa, que é não ser idólatra, não blasfemar contra Deus, não prostituir, não assassinar, não roubar, não comer a carne de animal ainda vivo e estabelecer padrão de justiça. Essas são as leis do Ben Noa, básico para nós. Essa que nós estamos lendo aqui é para um judeu. Essa questão dessa dieta judaica, que chama questão de comida kosher, a dieta separada para o judeu. Kosher, a palavra kosher, quando vocês veem algum escrito, alguma aula, kosher quer dizer apropriado. Então o judeu só vai poder comer o que é kosher, o que é apropriado. Ele não pode se alimentar de algo que não é kosher. Para ele é impuro, como a Torá foi bem clara aqui. Agora vamos entender essa lista que Moisés deixou na Torá para a gente. Vale lembrar que Moisés não era formado em biologia, não era perito em biologia, nem zoologia, ele não entendia de todos os animais. E nem teria como ele estar nessa porção aqui, todos os animais com toda a sua classe. Mas ele deu uma base. A partir dessa base que tem aqui, dá para o povo judeu se estudar e vendo e saber quais são os animais que são kosher e quais que não são. Então, pela base aqui, consegue tirar. Então, o que é regra para entender? O que seria kosher? É tudo aquilo que rumina e tem casco fendido. Mas tem que ter os dois. Olha como a Torá é perfeita. Porque tem que ter os dois. Vai ter um que vai ter um, vai ter outro animal que vai ter o outro. Mas os dois, todo aquele que tiver os dois é kosher. Se tem os dois, kosher. Tem que ter o casco fendido. O casco tem que ser fendido. E ele tem que ruminar. O que é ruminar? O animal tem 2 estômagos. Ele mastiga, joga para o estômago, mastiga, volta, mastiga de novo, fica ruminando. Então ele faz tipo 2 vezes. Ele faz o trabalho de mastigar 2 vezes. Isso traz também uma alusão com o povo judeu. Quer dizer que ele não come tudo de instrução de uma vez. Não engole tudo. Ele mastiga, mastiga de novo, vai lá, volta, vai aqui, volta. Então, você vê como que até com isso a gente aprende. Até com a questão de cacherização dos animais, a gente aprende com o povo judeu. Que isso vai trazer para nós uma necessidade de estudar uma vez, segunda vez, estuda de novo, mais uma vez, estuda de novo, e aí a gente vai aprendendo. Então, como isso? Então aqui tem a lista dos animais que são falsos, vamos dizer assim, igual o camelo. O camelo rumina, mas não tem casco fendido. O casco dele é igual de cavalo, aquela pata cheia. Então não sei, o cavalo não é caché. Tem um açougue aqui na cidade, já foi fechado umas 3 vezes para vender carne de cavalo. Olha que absurdo. O cavalo não é caché. Então tem o camelo, que também tem o mesmo caso. E tem agora o contrário. O coelho e a lebre rumina. Esse rumina, mas não tem casco fendido. Então já é o contrário. Um rumina, não tem casco fendido. O outro tem casco fendido, mas não rumina. E tem um que é o mais terrível. Versículo 7. O porco. O porco tem casco fendido. E tem a unha separada. Tem o casco fendido e tem a unha separadinha. Então você olha assim e fala assim, deu certo. Só que ele não rumina. Ele não rumina. Ele come tudo. O porco come tudo que você imagina. Até as próprias coisas que ele põe para fora, ele também come. Só existe uma coisa que o porco não come. O próprio sangue. Eu conheço um criador, que é criador de porco, e ele fala assim, rapaz, você pode dar sangue humano para esses bichos que eles comem. Mas quando eu abato o porco aqui para vender na feira, que eu jogo o sangue deles para eles beber lá, eles não bebem. Tem que lavar. Não toma. Então, será por quê? Que ele come até o sangue de um humano, ele bebe se colocar para ele lá, Deus nos livre, mas da própria espécie dele, ele não quer, ele rejeita. Então não é à toa, assim que a Torá vem alinhando essas coisas pra gente.
E o versículo é bem claro, versículo 8: de sua carne não comereis, e no seu cadáver não tocarei, eles são impuros para vós. Então aqui está falando de pureza. O que é lindo nisso aqui? Que a Torá, ela alinha até mesmo as questões da nossa fisiologia. Ela está preocupada com a nossa saúde, com a nossa longevidade mesmo, para poder viver mais. Então aqui não é porque a Torá está te proibindo, ela é proibitiva, ela quer te oprimir, quer te... Não. Isso aqui é para preservar o povo de Deus. É para que eles tenham mais saúde. Muitos tempos atrás a gente bem soube que o porco foi o maior transmissor de doença. Hoje não é tanto, porque hoje já são criados igual frango, né? É tudo dentro de uma granja, é bem mais tratado, bem tratado, tem todo um controle. Então, questão de doença não é como antes. Hoje a questão de vigilância sanitária fica em cima disso aí muito forte. Então, não é questão de doença. Só que o que fala aqui não é nem doença, é impureza. Aqui é questão mesmo espiritual. Além do físico, de resolver a questão do físico, vem a questão espiritual também. Pergunta aqui, vamos lá, pra gente parar um pouquinho. Isso, o Ricardo colocou aqui, a gente vê esses animais como falsos, né? Porque só tem um ponto positivo. Sim, o que tem um ponto positivo, um só dos dois que pede, que rumine e que tem a casca fendida, o que tem só um, ele é falso kosher. Então, se a pessoa não tiver cuidado, ela acaba fazendo, mas é falso kosher. E qual seria esse ponto positivo? Ponto positivo seria isso, ou casco fendido ou rumina. Como um rumina, o outro tem um casco fendido, mas não tem os dois. Para ter os dois é kosher. É isso que o Ricardo falou. Beleza? Agora, o que pode comer? Vamos lá, versículo 9. Isto comereis de tudo que está nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas. Nas águas, nos mares e nos rios comereis. E tudo que não tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, de todo réptil de água e de todo ser vivo que está nas águas, eles são abominação para vós. Então, está bem claro aqui. Os peixes que podem ser comidos, ele tem que ter... Fecha pra mim ali. Ele tem que ter barbatana e escama. Se tiver só um, não dá. Só que, interessante, já catalogaram milhões de peixes pelo mundo afora. Ainda não achou um que não tivesse barbatana e escama. Todos que tem barbatana tem escama. Todos que tem escama tem barbatana. Não tem um só. Agora o resto, qual que é a diferença de barbatana e escama? Que o próximo peixe é o de couro. Então, e os peixes de couro, eles não tem barbatanas e nem escamas. Eles só tem um bigodinho. E normalmente um ferrão. Principalmente o bagre, o mandi, né, mais conhecido como mandi. Esses, ele tem um ferrãozinho. E eles são de couro. Esses peixes de couro não se deve comer. Por quê? Primeiro que eles são os faxineiros das águas. Seja no mar, seja no rio de água doce. Eles são os faxineiros. Tudo que morre em cima, desce para o fundo, eles ficam faxinando. É a função deles. Eles foram criados para poder faxinar os rios. É as funções. Como também os frutos do mar. Camarão, caranguejo, polvo, ostra. Essa turma toda... Eles não são caçadores de novos alimentos, de predadores de comer, não. Morreu em cima, caiu aqui embaixo, eles estão comendo. Então só se alimentam de coisa morta. Por isso que a Torá é taxativa para o povo judeu que ele não pode. Nós, Benoa, poderia. Eu, como líder Benoa, eu não posso proibir ninguém de comer camarão, caranguejo, bagre. Não posso proibir, porque não há proibição para um Benoa. Há uma orientação. Uma vez que você estuda e sabe o sentido de tudo isso, se você optou por comer, foi opção sua. Fechou, não tem problema. Mas, se você optou por não comer, também tem que ser respeitado. Ficou de boa. Pergunta do Ricardo. É possível como gentil cumprir a halahá a respeito das carnes? É possível, desde que a pessoa tenha condições, Ricardo. O que são as condições? Primeiro, você tem que ter um local que te venda a carne caché acessível, de forma fácil de se encontrar. Não é fácil. Eu não sei, acho que você está em São Paulo, né? Quem está em São Paulo é mais fácil. Aí tem supermercado que você entra com um carrinho e compra coisas caché. Aqui em Minas já não tem. Então tem gente que está mais pro interior ainda, está mais encrencado. E quem está mais longe é mais difícil. Então, para quem não tem como, por isso
Porque a comunidade judaica, ela fica toda próxima uma da outra, porque ele já monta supermercado, monta loja, roupa, tudo para eles, fica mais fácil. Você ser um judeu hoje, ou querer se converter afastado de uma comunidade judaica, você vai passar muito aperto, você vai ter que importar carne, importar leite, importar queijo, importar tudo de outro estado. Isso vai subir um custo muito alto. Então, se você tem grana para isso, é super aconselhável que você coma kosher, porque qual que é a diferença, para a gente entender um segredinho disso aí? Qual que é a diferença de comer kosher? Isso que a gente come hoje que não é kosher, existe uma luz nisso. Por isso que o povo judeu dá uma brahá quando está comendo. Eles dão uma brahá. Beleza. Quando você come algo kosher, aquela brahá que você deu ali, aquela bênção que você deu sobre o alimento, ela libera uma luz. Aquele alimento cumpriu o mandamento, que é te alimentar, te dar vida. Então, assim que ele cumpriu o mandamento, cumpriu a mitzvah, liberou uma luz, você recebe essa luz instantaneamente. Recebe o mérito dessa luz e o mérito da mitzvah. Quando você come algo que não é kosher, que é o nosso caso, que a gente come carne de açougue, tem uns que comem camarão, come porco, come tudo, não há proibição, mas aquele que come, então essa energia que está naquele animal ali, que foi abatido aquele animal, essa energia vai fica presa na sua alma. Ela só vai ser liberada quando o Mashiach se manifestar. Que aí toda essa energia, a Kabbalah chama de Kelipá Nogá, é uma energia não boa que bloqueia a gente de várias situações. Então, quando o Mashiach se manifestar, essa energia ruim vai ser desbloqueada e toda aquela luz que você tem acumulada ali, aí vai se elevar. Mas então, uma comida não kosher, ela não se eleva na hora que você come. Ela vai saciar, vai matar sua fome, mas ela não vai trazer uma elevação espiritual para você. Agora, quando você come kosher, é na hora, é instantâneo. Só que comer kosher não é em São Paulo comprar 1 quilo de carne e trazer para casa. Comer kosher é muito mais complexo que isso. O pessoal não faz ideia o que é comer kosher. Vamos lá, vamos tentar, porque a gente fica com dúvida disso, então, ou quer que escuta uma aula dessa, fala assim, eu quero comer kosher, porque comer kosher vai levar minha alma, comer kosher vai fazer eu mais sábio. É verdade, tudo é verdade, você vai ficar mais sábio, mais espiritual, você vai entender melhor as questões do Torá, isso tudo é verdade, não é mentira, é verdade. Porém, isso tem um custo altíssimo, mas muito alto. Vamos lá, sua casa, por exemplo, você vai ter que colocar 2 pias. Uma pia para utensílios que usou para carne e uma pia para utensílios que usou para leite. Passou leite, porque é proibido comer carne com leite. Então você não vai no supermercado judaico comprar uma carne kosher e fazer um estrogonofe com leite na sua casa. Por favor, vai fazer uma loucura dessa. Então não pode. Então você tem que separar os utensílios. E quando eu falo os utensílios panela, colher que mexe, tudo, a bucha que lava, é tudo. São 2 pias separadas para poder lavar, preparar tudo. E depois que usou, preparou, lavou aqueles utensílios. E armário separado. O armário do kosher, da carne, de coisa que passou na carne por um lado, armário de coisa que foi usada em leite por outro. Então você tem que usar cores diferentes, é toda uma logística, você tem que pensar em tudo isso. Então é muito sério, tem gente que acha que conversão é só falar assim, eu quero ser judeu, vou comprar uma Torá, um kippah bacaninha desse aqui e vou pra rua e tô judeu. Não, amigão, não, é caro, gasta uma grana. Então assim, comer kosher é puxado, você tem que ter toda essa logística, você não pode nem armazenar junto na geladeira, no mesmo freezer, carne com leite. Aí você tem lá aquela carne kosher no seu congelador, mas passou no supermercado, comprou um potão de sorvete e pá, botou do lado dela. Não pode, não pode, então não tem como. Então assim, é muito mais sério. Por isso que eu sempre falo pro pessoal, sempre chega alguns perguntam, eu quero me converter. Então, vamos conversar primeiro? Vamos conversar primeiro para depois, vamos ver se você realmente quer converter? Se você quer, a jornada é essa, é linda e maravilhosa. No final vai dar tudo bom. Mas é essa. Agora, não, é muito pra mim, não dá conta pra mim não. Então deixa eu comer a carne de açougue mesmo, que é o que eu posso pagar agora. E como nós somos das nações, não há um pecado será imputado sobre nós. Nós não vamos ser jogados no inferno, vamos ser amaldiçoados, não. A única coisa que vai acontecer é que a grande luz daquilo que você se alimentou vai ficar retida pro mundo vindouro. Só vai desbloquear depois, ela não vai desbloquear agora. Só isso. Então, agora, eu tô falando de comida comum. Agora comer chouriço, que é sangue de porco enrolado na linguiça com tempero e tudo. Ali é abominável, porque a hora que a gente lê ali que fala sobre o sangue, não sei se é nessa porção ou se é na outra, que fala que até as nações é proibido beber sangue. Beber sangue é abominável. Então, carne é uma coisa e chouriço é outra, porque chouriço é aquele
que é feito da sangria do porco. Ah, mas não, se eu fizer a do boi, pode? Não. Sangria nenhuma, sangue nenhum, nem da galinha. Frango ao molho pardo pode não, Gerson? Não, nem pro Benoa. Nem pro Benoa. Dentro desse assunto de carne ainda, de abate, eu falei acho que até domingo também sobre isso. É interessante, seria importante a gente procurar comprar alimentos que tenham selos que identifica que o animal sofreu menos. Tem uns 3 ou 4 selos que identifica bem colado na carne, que garante que o abate daquele animal foi sem sofrimento. Então, até os órgãos ambientais, pessoal em defesa dos animais, eles fiscalizam pesado isso aí. Então, existem instituições que fiscalizam para que o animal não sofra. Porque não é justo, realmente essa hora aí os vegetarianos têm razão, não é justo um animal sofrer para me alimentar. Mas ele foi criado para me alimentar. Então ele pode ser abatido para me alimentar. Só não pode sofrer. O que não vale é o sofrimento. Isso aqui não faz sentido dentro da instrução judaica. Vamos lá, versículo 10 para estar valendo. E todo que não tem barbatana e escamas nos mares e nos rios, de todo réptil de água, de todo ser vivo que está nas águas, eles são abominação para vós. E serão abominação para vós. De sua carne não comereis, e seu cadáver abominareis. Todo que não tiver barbatanas e escamas nas águas será abominação para vós. E isto abominareis das aves. Não serão comidas, porque elas são uma abominação. A águia, o quebrantoso e a águia do mar. O milhano e o abutre segundo sua espécie. Todo corvo segundo sua espécie. O avestruz e a coruja, a gaivota, o gavião segundo a sua espécie. E aí, eu li agora a questão das aves. Falou dos répteis também, né? São uma abominação, não podem comer os répteis, não podem comer os peixes que não têm escama barbatana, já falei. E agora veio nas aves. Então, as aves também não são touros que podem ser comidas, não. Normalmente é bem pouco. A maioria das aves não são para abate. Ah, Jess, se meu avião cair na selva e eu só tiver uma dessas aves aí para comer que não pode, que é proibido, ou então um porco do mato passa correndo, vão morrer de fome? Ninguém fez essa pergunta, então eu pergunto para vocês. Não irá morrer de fome. Pode abater e comer. Por quê? A vida está acima de qualquer preceito, exceto de um, porque a vida não está acima, da idolatria. Entre ser idólatra e morrer, segundo a halahá judaica, é melhor morrer. É pesado isso, eu sei, não é fácil, de colher também, fiquei assustado, não é brinquedo, mas é o código de lei judaica. Então, ser idólatra e morrer, é melhor morrer do que ser idólatra. É terrível. A idolatria é algo que Deus abomina, é o primeiro mandamento, a não ser idólatra. Então é muito sério mesmo. Mas, se você precisar comer, até um próprio judeu, um rabino, se ele estiver viajando, só tiver um sanduíche de bacon para ele comer, não tiver mais nada, ele vai comer o sanduíche de bacon, numa boa, porque ele precisa de sobreviver. Porque nós vivos conseguimos cumprir mandamentos. Nós mortos, não há louvor no túmulo, não é isso que o salmista fala? Não há louvor no túmulo. Como você vai louvar a Deus? Como você vai servir a Deus? Como você vai cumprir a mitzvah no túmulo? Não faz sentido. Então é importante que vivamos, e vivamos bem, com saúde. Essa é a mensagem da Torá. Agora vamos para o versículo 17. Versículo 17 diz assim: o mocho, o corvo marinho e a ibis. Versículo 18: o vampiro, o pelicano, o porfirão, a cegonha e a garça segundo a sua espécie, o galo montês e o morcego. Todo réptil alado que anda sobre 4 patas é abominação para vós, mas estes poderei comer. De todo réptil alado que anda sobre 4 patas, que tem pernas por cima dos pés para saltar com elas sobre a terra. Deles comereis esta locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o grilo estridente, segundo a sua espécie. E todo réptil alado, que tem 4 patas, será abominação para vós. E por estes vos tornareis impuros. Todo aquele que tocar nos seus cadáveres será impuro até a tarde. E quem levar os seus cadáveres, lavará as suas vestes, será impuro até a tarde. Todo quadrúpede que tem casco e não tem unha separada em 2, de cima até abaixo, e não rumina, eles serão impuros para vós. Todo aquele que os tocar será impuro. Todos os que andam sobre suas plantas, de todos os animais que andam sobre 4 patas, serão impuros para vós.
Todo aquele que tocar seus cadáveres será impuro até a tarde. E aquele que levar seus cadáveres lavará suas vestes e ficará impuro até a tarde. Eles são impuros para vós. E estes são impuros para vós. Entre os pequenos animais que se movem sobre a terra, a doninha, o rato e o sapo, segundo a sua espécie. O porco, o espinho, o crocodilo da terra, a lagartixa, a lesma e a topeira. Estes são impuros para vós. De todos os répteis, todo aquele que os tocar, depois de mortos, será impuro até a tarde. E tudo aquilo que cair sobre eles, estando mortos, será impuro, seja objeto de madeira, roupa, couro ou saco. Qualquer objeto que seja com que se faça alguma obra. Na água será imergido e será impuro até a tarde, até o pôr do sol, e depois ficará puro. Essa foi a sexta porção da Torá que eu li. Vamos discutir algumas questões aqui. Teve alguma pergunta? Teve? É a do Dejame, que é a prosa? Sim, Dejame. Peixes tem a lista, meu amigo. Há um peixe aqui, não me lembro qual, mas tem escama. Couro, perdão. Perdão. Couro. Sim. Tem mais perguntas não? Não. Só essa. Sim, tem uma lista. Só que estava vendo a aula do Rabino esses dias, ele fala muito sobre isso. No Brasil é complexo a questão do peixe. Por quê? O Brasil é um continente. Realmente é um continente o Brasil. Ele é gigante demais. Um peixe tem um nome no Nordeste, que no Sul ele tem outro nome, que no Sudeste tem outro nome, que no Centro-Oeste tem outro nome. Então, pelo nome, você se lasca. Você tem que pegar o peixe e ver ele inteiro. Então, o judeu, quando vai comprar peixe, ele leva a faca dele, para o cara poder limpar lá, e ele pega o peixe inteiro. Se tiver cortado, separado, aberto, ele já não conserva para ele, por causa dessa questão. Porque se tiver sem cabeça, igual bacalhau, o bacalhau não é um peixe. O bacalhau é a forma de preparar o peixe. Na verdade, o bacalhau é um peixe X, que ninguém sabe qual é, eu não sei. Quem deve mexer com peixe deve saber. Eu não sei. E aí tira a cabeça dele e faz um preparo. Aí ele vira o bacalhau. Mas não existe um. Pesquei 4 bacalhau. Não tem. E cada lugar do Brasil tem um nome. Um peixe com couro, às vezes é com couro, às vezes é sem couro. Então é confuso. Comprar filé no Brasil achando que é coxa, o judeu não compra. Nós não compramos, mas o judeu não compra porque não sabe de que filé saiu, que é peixe ali. De que filé saiu. Então não dá. Tá. Que falou de vários peixes. A lista grande. Vários peixes, vários animais, de todos os tipos. Então o que a gente aprende aqui? Que o Eterno, ele tem essa intenção de organizar, de alinhar a questão da impureza para o judeu. Então ele não quer que o judeu se impurifique, porque quando ele se impurifica, ele perde conexão com a função dele. Qual que é a função do povo judeu? Rezar. Rezar e rezar. Porque quando ele está rezando, ele está santificando este mundo. Então, ele traz presença divina do mundo de cima para o mundo de baixo, Malhuta, onde a gente vive aqui. Então, quando ele faz o serviço dele, o abate, caché, as rezas, as brachot alimentares, tudo que ele está fazendo, esses mandamentos que ele está cumprindo, não é para poder fechar uma religião, para limitar, para manipular. É simplesmente para poder trazer santidade para o mundo. E toda vez que um judeu faz isso, todo mundo é beneficiado. Todo, não é só ele. Nós todos somos beneficiados, porque a presença divina baixa este mundo. Então, é importante que eles levem isso sim à risca. E olha que interessante. Eu li aqui também que fala que se tocar, se cair um pano, se cair alguma coisa, ficou impuro. Então o que a gente aprende? Existe energia nesses animais. Na verdade, tudo é energia. Nós somos energia. Tudo é vibração de energia. E quando a sua energia não está boa, você vibra ela ruim, ela pode encontrar com outra ruim, ficar mais ruim ainda. O outro pode te mandar uma energia ruim, você capta ela e fica com um dia ruim. Então nós somos energia. Por isso que é sempre importante nós estarmos positivos, sempre pensando positivo. Porque isso traz energia boa, isso emite energia boa, normalmente vai vir energia boa. Então os animais têm essa energia, por isso está falando aqui, que você não pode nem tocar, e se cair alguma coisa, tem que jogar fora ou tem que lavar, porque existe uma energia naquilo ali, uma energia muito forte. Então a própria energia daquele animal tem poder de purificar o judeu. Acabou a pergunta? Tem pergunta mais não. Então beleza, como eu disse, só estou entendendo tudo, não estou entendendo nada. Detalhe. Fica impuro até o pôr do sol. Então, deu o pôr do sol, ele volta a ser puro. Então, se um judeu quiser comer um sanduíche de bacon viajando, de dia na hora do almoço, por exemplo, deu o pôr do sol, ele já se purificou de novo, já voltou a ser puro. Por quê? Lembre-se que o dia da Torá
é toda vez que vira o sol com a lua. Sai o sol, entra a lua, isso é um dia. Não é de meia-noite a meia-noite. Esse meia-noite a meia-noite é um dia gregoriano, é um dia romano, é um dia do calendário pagão e também secular, é para questões seculares. Para questões de espiritualidade, é de pôr do sol a pôr do sol. Tanto que hoje encerrou a festa de Pêssego. Que hora? No pôr do sol. Assim acabou o pôr do sol, mais um tempinho, houve encerramento da festa de Pêssego. E aí volta-se a comer hametz, que é fermento, volta a comer hametz, volta a ter os fermentos dentro de casa normalmente. Então já pode voltar a produzir, porque acabou a festa de Pêssego. Eu vou falar mais um tiquinho sobre isso daqui a pouquinho. Vamos só acabar para achar aqui. Sétima porção, vou ler ela rapidinho para a gente encerrar, porque já... Quanto tempo tem que eu nem sei mais? 8:11. Vamos acelerar. E todo objeto de barro dentro do qual cair deles, tudo que houver nele será impuro, e objeto quebrareis. E todo alimento depositado no objeto, que se come o qual tiver absorvido a água alguma vez, ou qualquer líquido que se pode beber em qualquer vaso, este alimento será impuro. E tudo aquilo sobre o que cair do cadáver dele será impuro. Forno ou fogão de barro serão destruídos. Eles são impuros, e impuros serão para vós. Entretanto, uma fonte ou uma cisterna. Lugares de ajuntamento de água serão puros, mas quem tocar os seus cadáveres, estando este dentro das águas, será impuro. E quando cair seus cadáveres sobre semente, que se semeia antes dessa ter contato com a água, ela é pura. E quando for derramada água sobre a semente e cair de seus cadáveres sobre ela, será impura para vós. Versículo 39, que é todo o capítulo 11. E quando morrer algum dos quadrúpedes que vos é permitido comer, quem tocar no seu cadáver será impuro até a tarde. E quem comer do seu cadáver lavará suas vestes, será impuro até a tarde. E quem levar seu cadáver lavará suas vestes, será impuro até a tarde. Vou só dar um pause aqui, porque isso aqui é interessantíssimo. O que está falando aqui? Questão para o povo judeu. Se um animal kosher, que seria, vamos dizer assim, um animal que tem casco fendido e que rumina, então ele é kosher. Se ele cai morto, vamos supor que um raio acertou ele, uma árvore caiu nele, ele morreu. Então, aí depois de algumas horas você viu que o animal está lá no campo, no pasto, morto. Aí você vai lá, faz o abate dele, tira o couro e separa tudo. Não, tá quente ainda, dá para comer. E aí vai e come. Então, para um judeu, isso é extremamente proibido. Por quê? Porque tem que ter o abate kasher, um abate kosher. O que é o abate kosher? Tem um ritual de abate judaico que chama sheritah. Enquanto não fizer a sheritah no animal, não se pode se alimentar daquela carne. E a sheritah, ela é muito complexa. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, que necessita que um profissional altamente capacitado faça o abate do animal. Indolor, a lâmina é indolor, é uma lâmina para cada animal. Você não pode repetir a lâmina em outro animal simultaneamente, a não ser que vai cacherizar de novo. É um processo muito complexo. Tem que tirar todo o sangue da sangria do animal. Depois que vem um outro perito, analisou se ele está vivo ou não, se já acabou de morrer mesmo. Aí que começa a destrinchar o animal. Depois separa a carne. Põe a carne 3 horas na água, 3 horas no sal para tirar o sangue de excesso dela. Então é um processo muito grande. Então não é cair o animal morto lá, possa bater e comer. Não. Por exemplo, quando o trem atropela uma vaca na linha. Normalmente quando é perto de favela, o churrasco está garantido, não tem erro. Mas se você for à luz da Torá, não poderia, porque não houve um abate daquele animal. Ele foi assassinado, então se for um acidente, aconteceu alguma coisa. Então, pela luz da Torá, não é, para o judeu é extremamente proibido. Para um benoa não é aconselhável. Vamos lá. Versículo 40, né? E quem comer de seu cadáver levará suas vestes, será impuro até a tarde. E quem levar de seu cadáver lavará suas vestes, será impuro até a tarde. Todo réptil que se move sobre a terra é abominação, não será comido. Todo que anda sobre o ventre, todo que anda sobre 4 patas e todo que tem muitas patas. De todo réptil que se move sobre a terra não comereis, porque eles são abominação. Não torneis abomináveis vossas almas com nenhum réptil que se move. Não vos façais impuros com eles e não sejais impuros por eles, porque eu sou o eterno vosso Deus. E vos santificareis e sereis santos, porque eu sou o eterno. Eu sou santo, porque eu sou santo. E não façais impuras vossas almas com todo réptil que se arrasta sobre a terra. Pois eu sou o eterno, que vos fez subir da terra do Egito, para ser para vós vosso Deus, e sereis santo, porque santo eu sou. Esta é a lei do quadrúpede da ave,
de todo ser vivo que se move nas águas, de todo ser que se move sobre a terra, para separar entre o impuro e o puro, entre o animal que é para comer e o animal que não se deve comer. Aqui a gente encerra para Shemini, no versículo 47 de capítulo 11 de Levítico. Então, só para definir, quando o Eterno fala aqui com o povo de Israel, vocês não vão fazer isso, vocês não vão se alimentar disso, não vão sujar suas almas. Então, que deixa bem claro, a Torá deixa bem claro que nós somos o que comemos. Nós somos o que comemos. Então, aquilo que a gente alimenta é o que nós somos. Então, aquele que se alimenta só de coisa perversa, só de coisa ruim, só de comida ruim, é o que ele vai ser dentro dele. Ah, você só alimenta de coisa... Não, toda semana eu roubo uma galinha para eu comer. Então, você está se alimentando de roubo. Ah, antes de eu comer o animal, eu maltrato ele bastante. Eu deixo ele bastante furioso. Então, você está se alimentando dessa maldade. Ah, o que eu estou comendo, eu comprei, mas não vou pagar. Vou dar o cano e fulano. Então, você está se alimentando disso. Então, tudo isso é uma energia que você está colocando. Tudo, tudo, tudo. E o Eterno deixa bem claro aqui. As suas almas, ó Israel, vocês não vão se impurificar com isso, com comida. Então, é claro que a comida em si traz um reflexo em nossas almas, sim, isso é óbvio, 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 está na Torá, não tem dificuldade de entender isso. Então é importante ser seletivo com a comida. É tão sério isso para o povo judeu, nós ocidentais somos terríveis, a gente come para empapurrar mesmo e já não aguentar nem andar ou sair do lugar. O povo judeu não. O povo judeu ele se alimenta para sobrevivência, então normalmente eles deixam um quarto do estômago liberado, vazio, um quarto fica livre para poder a digestão acontecer numa boa. A gente não consegue, é difícil demais. Somente se estiver gostoso, se for aquela comidinha top, enquanto couber, você vai estar colocando para dentro. Mas não é bom, isso não é bom, não é saudável. A Torá, dessas questões, a Torá alinha. A Torá ela é plena, ela é perfeita. Tudo na nossa vida ela vem nos alinhando. De comida, de abate, de como lidar, como tratar, tudo isso. Beleza. E o que ele fala aqui? No 44, porque eu sou o eterno vosso Deus e vos santificareis e sereis santo, porque eu sou santo. Então o Eterno falou assim, eu sou santo, como eu sou santo, vocês também serão. Então através do alimento aqui, ele pode santificar. Só que isso aqui não pode dar base para você criar uma seita, uma heresia, como tem uma turma aí que criou uma seita aí que são, para ser salvo, eles têm que ser todos vegano ou vegetariano. Olha a cabeça da turma. Sendo que a própria Torá está falando a questão de abate de animal, que tem todo um ritual de abate. Então, ou seja, você pode comer carne sim, você deve comer carne, é importante comer carne. O ser humano precisa da proteína. Aí vem os veganos, não, mas você tira a proteína da soja, proteína não sei do que, proteína da fruta. Sim, sim. Mas se a Torá tem uma lei de xerritá, de abate de animal, é porque ela permite você se alimentar do animal. Então, desde que você faça tudo corretamente, não tem problema algum. Então, não tem um mandamento da Torá assim, sereis vegano, porque assim escolherei. Como eu sou vegano, vós também será vegano. Não tem essa obrigação. Tem sobre ser santo quanto à alimentação. O que é santo? É não casar mal para um outro. Então, a alimentação do povo judeu, ela tem a ver com a santidade dele, sim. Então, é por isso que quando a gente traz o rabino aqui para a cidade, ele não come o que a gente faz, ele só bebe a água mineral dele e traz o lanche dele. Ele não come a nossa comida, não pode, porque há uma proibição para ele. De que ele veio aqui em casa, ele veio, tomou a água dele, pet 2 litros mineral, descartável, mas não comeu nada na minha casa, bebeu nada na minha casa. Meu, porque ele sabe, minha casa não é kosher, não é caché. Então, para ele não pode. Então, a gente tem que entender essas questões e respeitar. Então, não adianta convidar um rabino para uma palestra e montar um banquetão para ele. Seu rabino, isso aqui tudo é para você. Ele não vai comer. Ele não pode. Não é porque ele não quer, tem certeza que ele queria. Mas, ele não pode. Então, devemos estar atento a isso aí. Beleza? E aí... é a lei de abate de animais. Eu quero voltar só numa porçãozinha aqui que quando a gente estava na comunidade lá com o salão, eu comentei com algumas pessoas, mas alguns não estavam, tem outros novos aqui hoje, então vou só voltar aqui no versículo, volta o sua Torá, quem está com a sua Torá aí, ó, Bíblia comum, Levítico 11, versículo 18 e 19. O vampiro, o pelicano e o porfirão, a cegonha e a garça segundo a sua espécie, o galo montês e o morcego. A Torá é bem clara que o morcego não é para alimentar, não se pode comer.
E graças aos nossos amigos chineses que comiam morcego cru, conseguiram produzir um vírus que está hoje perseguindo todo mundo. Eu fiz algumas anotações aqui, gostaria de compartilhar com vocês. Não sei se a câmera do celular vai deixar pegar, mas vamos lá, só um minutinho. Nesse versículo que eu li agora, o 18 e 19, mais precisamente no versículo 19, mas juntando o 18 e 19, que dá um contexto, ele dá um contexto. Boa noite, tem muito tempo que eu não como porco fruto do mar, Baruch Hashem. Isso aí, meu querido, bom pra você. Mas tem gente que come, viu? A gente tem que saber respeitar também. Eu não como também não, mas tem gente que come. Vamos lá, versículo 18. O vampiro, o pelicano e o porfirão, a cegonha e a garça segundo a sua espécie, o galo montes e o morcego. Isso tem em português, e português não faz muito efeito, a gente não vê muita diferença. Mas em hebraico, a palavra, são 6 frases que aparecem aqui, e elas se repetem porque elas são negativas. Então é Ve'et ha-tishemet, Ve'et ha-ka'ah, Ve'et ha-hacham, Ve'et ha-hasidah ha-anafar leminá, Ve'et ha-dukfat, Ve'et ha-talef, que é o morcego. Então, o último, Ve'et-ha-talef, é o morcego. Então, essas 6 frases que aparecem ali dos animais que são proibidos, quando você pega as letras em hebraico, a tradução original, a escrita original da Torá do seu lado direito ali, se você procurar as letras, você vai encontrar. Eu não consigo mostrar para vocês porque a câmera do celular está pequenininha. Eu vou ver se eu faço um vídeo mais profissional disso depois pra gente mostrar. Isso é muito legal. Quando a gente estava lá na Bet, eu usei o quadro, deu certinho. E aí aparece a palavra. Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho. Não sei se vocês vão conseguir ver. E eu acho que vai estar invertido também. Vocês não vão conseguir entender muita coisa não. Mas eu vou falar, ver se vocês vão entender. Dentro dessas 6 palavras, dos 6 animais que não se pode comer que está na Torá, você tira o kuf, vai estar numa dessas palavras, vai estar no... Qual que ele tá? Na cegonha que tem o kuf. Aí tem o reish, o vav, o reish, o nun e o rei. E essa 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, faltou um vav aqui. Corona. Tem um vav aqui. Corona. São 2 vavs. Então, não sei se vai conseguir ver porque eu acho que a câmera tá frontal, vai ficar invertido, ó. Não vai dar pra poder ver, fica invertido. Então, teria que estar do outro lado pra vocês entenderem. Tá, mas aí com essas 6 letras dá a palavra corona. É muita coincidência, mas não é coincidência, que a palavra corona você consegue extrair do versículo a qual a Torá proíbe comer o morcego. Gente, isso não tem como ser coincidência. Não tem como ser coincidência você tirar das letras desse versículo, dessa passagem, a palavra corona. Com todas as letras que se escreve corona. Agora vamos para mais coisas, mais detalhes. Quando eu falo pro pessoal que a Torá é um código, tem gente que acha que eu estou brincando, mas não é não. É um código. A palavra veet aparece 6 vezes. Aqui, 6 vezes. Veet. Quando você tira a gemátria da palavra veet, você faz a gemátria, o cálculo numérico de letra por letra, Vav, Aleph e Tav, dá 407. Você pega 407 e multiplica 6 vezes, porque ela aparece 6 vezes nesse trecho da Torá, dá 2042. 2042, se acrescenta mais 6, porque ela repetiu 6 vezes, dá 2048. 2048, por coincidência só que não, é a data da outorga da Torá no Monte Sinai, que daqui a 50 dias nós vamos celebrar a festa de Shavuot, que foi em 6 de Sivan. Olha o dia, 6 de Sivan. Também o 6 repetindo de novo. E deu 2048, que foi a data da outorga da Torá. Então, assim, são muitas coisas que parece coincidência, mas não é coincidência. Isso tudo é um código que está dentro da Torá. Então, daqui de dentro,
você tira o nome corona bem da frase, da porção, que está falando para não comer o morcego, da onde originou o vírus foi o morcego. E aí vem, a gente consegue calcular. Agora vamos mais, não acabou não. Tem mais. Vamos lá. A palavra corona, quando você faz a gemátria da letra por letra, Kuf, Vav, Reish, Vav, Nun e Rei. Essa aqui foi então algo que Raviakov deu. Quem quiser pegar ela mais técnica, bem mais linda do que agora, com certeza, Raviakov tem ela no YouTube. Essa letra dá 367. Quando você soma todas as gematriotas, os números das letras, soma tudo, dá 367. É o número total da palavra corona. Corona. E quando você junta a frase Ahal Ever Min Hahai. Ever Min Hahai é a 7ª lei de Noah, que é não comer a carne de um animal vivo. Ever Min Hahai é a lei. Então, como é que se estuda a lei de não comer um animal vivo? Procura por Ever Min Hahai, que quer dizer não comer a carne de um animal ainda vivo. Essa é a lei. E você coloca o ahal, que é comeu a carne do animal vivo. Já é no passado, né? Já comeu. E você junta cada letra. O ahal, Aleph, Raf, Lamed, 51. Aleph, Bet, Reish, 203. Mem e Nun Sufit, Min. Nun Sufit, 90. Mais Rei, a letra Resh e Yud, 10, 23. Somando todas essas letras de Ahal, Ever Min Hahai, comeu a carne do animal vivo, dá coincidentemente, só que não, 367. O mesmo número de corona. Então, comer a carne de animal vivo, comeu a carne de animal vivo, deu a mesma letra, deu o mesmo cálculo numérico de corona. Então, para quem nunca ouviu falar de gemátria, de cálculo de letras numéricas, isso é uma técnica judaica muito antiga de fazer associações e cálculos das letras e tirando o número de cada letra, você consegue extrair tudo isso. Então, você consegue tirar esse cálculo. Então, com isso, você vê que tem essas conexões. Então, comer a carne do animal ainda vivo dá a mesma gemátria de corona. E você viu aí que quando eu fiz o cálculo de toda a passagem, além de ter as letras da palavra corona dentro do versículo que ele fala para não comer morcego, ele também dá o mesmo vínculo de corona. Beleza. Ainda dá o cálculo da entrega da Torá. Então, ou seja, a Torá já estava avisando a gente sobre isso. Gente, a Torá tem tudo. Tudo. Todo o código que você imaginar está na Torá. Ela contém tudo. Tudo que você imaginar está contido na Torá. Só precisa de tempo para estudar, pesquisar, procurar e achar. Nossa paraxá está encerrada. Domingo será uma outra paraxá. Não olhei ainda qual que é o nome da paraxá. Deixa eu ver. Qual que é a paraxá de domingo. E quero falar um pouco da festa pra gente. Domingo é Tazria Metzorah. Domingo vai começar a paraxá Tazria Metzorah. Beleza, Baruch Hashem. Vamos lá. Hoje acabou a festa de Pessah, né? E começa a contagem do Homer. O que é a contagem do Homer? A contagem do Homer era um ritual que os judeus faziam de levar 2 quartos de cevada no templo. Eles levavam lá e depositavam a oferta diante do altar do Senhor. E isso acontecia por 49 dias. São 49 dias. Então, a partir de hoje até a festa de Shavuot, são 49 dias rezando, clamando, fazendo. O judeu dá uma brahá sobre cada dia, tem uma brahá especial para cada dia desses 49 dias. Ele reza durante a noite e dá essa brahá para fazer a contagem do homem. Uma vez que não tem mais o tempo, você chega lá e entregar os 2 quartos de cevada. E para nós, das nações, qual que é a mensagem para nós das nações? É entender que da onde saem esses 49. Eu expliquei no áudio do nosso grupo local aqui mais cedo, mas vou explicar no Face também para que você sabe. Os sábios nos ensinam que Israel ficou muito tempo sendo escravo no Egito. E com isso, ele desceu muito nível espiritual diante do Eterno. Devido a não cumprir os mandamentos, por estar trabalhando forçado muito tempo. Então, com isso, ele desceu 49 níveis espirituais. Baixou muito. Faltava apenas um nível, que é o 50º, para ele poder se estagnar ali e ficar preso
sem ter chuvar, sem ter retorno para o eterno. Então por isso que quando a Torá fala que Deus resgatou Israel com mão forte, é isso, é que ele resgatou do último nível, já estava pronto de se perder Israel no Egito e se assimilar e ficar perdido com o Egito lá. Mas o Eterno resgatou Israel e leva para Canaã para poder ir para o Monte Sinai, né, para o deserto, Monte Sinai e depois Canaã, para receber a Torá. Então o que vai acontecer agora durante esses 49 dias? São 49 dias que nós vamos começar a tirar essa casca desses 49 níveis espirituais ruins que nós descemos também. Mesmo nas duas nações também, a gente desce níveis espirituais devido a muitas falhas e muitos erros. E começar a preparar a nossa vida, preparar a nossa alma, nosso corpo, nosso ser, para daqui a 49 dias a gente receber a Torá. Porque também, em contratempo, o sábio nos ensina que existe 50 portões de sabedoria, como Moisés abriu 49. Faltou um pela abrir. Se ele abrisse o 50º portão de sabedoria, já seria mundo vindouro e Machia reinaria sobre a terra. Mas isso ficou para o final agora. Então, nós estamos crendo, assim, acreditando, ansiando, pedindo que Machia se manifeste agora, logo após Pêssah mesmo, e que a gente possa ver e sentir e participar desse 59º, desse 50º portão de sabedoria, que se abra para nós esse 50 portão de sabedoria. Nós estamos ainda nesse processo. Então a gente anseia por isso, rezaremos por isso, leremos salmos, Torá, estudo, tudo, para receber essa sabedoria que o povo judeu tem para nos dar. Então daqui a 49 dias estaremos celebrando a festa de Shavuot. Todo ano a gente celebra na comunidade. A gente não é muita gente, né? Porque é das 10 da noite às 6 da manhã. A gente passa a noite toda estudando Torá. Então são poucos que têm força para aguentar estudar a Torá a noite inteira. Mais uma vez, como Benoa não é obrigado, nós não somos obrigados a fazer isso, mas não tem coisa mais gostosa que você passar a noite toda estudando Torá. Então não tem proibição. Então a gente pode estudar a Torá dentro daquilo que a gente pode, uma paraxá, um assunto mais simples que um Benoa pode estudar. Então, se até lá tivermos permitido reunir em comunidade novamente, faremos juntos. Se não, que o Eterno permita que a gente faça pelo menos via rede social, via Zoom, via alguma coisa, para a gente estar estudando junto. Porque é muito gostoso e vale a pena. E como é assunto de Torá, da revelação da Torá, da entrega da Torá, um assunto muito gostoso e muito bom. Vale a pena. Pessoal, é isso. Alguém tem alguma pergunta? Para achar acabou, os recados acabaram. Contei pra vocês a história triste. Quem não participou da história triste aí, depois assiste de novo para poder ouvir. Vamos ver o que vai dar esse desfecho mais para frente. E estamos encerrados. Até domingo, às 19 horas, estamos junto com a Parashá Tazria Metzorah. As duas, parece que vai ser 2 parashot, pelo calendário que nós temos aqui do Rav Yaakov, são 2 parashot. Acho que esse ano tem 2. Então vamos ver lá. Iremos estudar domingo. Então guarde suas perguntas, já começa a preparar aí para domingo. Nós estamos juntos aqui estudando a Torá. Amém? A pergunta do Alan. Pessoal, tá aberta a pergunta, como sempre teve. Eu nem fechei para a pergunta, mas o pessoal não quis perguntar. Perguntando agora. Como posso ser um emissário? Ô Alan, então, primeira coisa, você precisa ser um Benoa. Não sei se você já é. Se você é um Benoa, aí você precisa participar de um seminário de liderança com Rav Yaakov. Normalmente ele acontece no final do ano, setembro, outubro, nessa época. Ele anuncia nas redes sociais. Participando do seminário, você é treinado, você é instruído, ele conversa, te conhece, e aí você vira um emissário. Mas como talvez você pode achar que está longe, aí o que tem que fazer é fazer um contato com o Rav, ou com o secretário dele, o Caio lá, e se apresentar, começar a conversar, trocar uma ideia, talvez até setembro você já seja bem preparado. Se eu não me engano, acho que tinha até um curso que eles tinham já preparado para poder capacitar um emissário. Aí você vê lá, só deixando bem claro que emissário não é missionário. Emissário quer dizer enviado, alguém que enviou. Então eu sou enviado do Rav Yaakov, que por sua vez é enviado do Rebbe. O Rav Yaakov é discípulo direto do Rebbe. Então o Rav Yaakov até fala que nós também somos enviados do Rebbe, uma vez que ele também é. Então isso é um emissário, aquele que respondeu a uma ordem de um superior de ir. E o quê? Ir e ensinar o que a gente está fazendo aqui agora, compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu. Então eu ainda sei muito pouquinho, estou aprendendo muito, quero aprender mais, mas o tiquinho que eu tenho eu posso compartilhar com aqueles que querem, quem precisa. Beleza? Mais alguém? Mais alguma coisa? Muito bom rever todos aqui, obrigado os que vieram. Compartilha as lives, tem gente que nem sabe que a live está acontecendo, apesar que o Maico tem feito um trabalho maravilhoso. E obrigado, Maico, por ter feito o fly, compartilhado. O Carlos também, Carlos Augusto,
Compartilha em todos os 7.000 grupos que ele tem. E tem chegado pessoas de lá, muito bom. Oi, gente, minha mãe acabou de entrar no finalzinho. Ô, dó. Mas tá atrasada, viu, mãe? Não estão acabando a live agora, mãe. Mas tá muito atrasada. Um beijo pra senhora, mamãe. Mamãe não sabe usar muito tecnologia, não, coitada. Ela chegou agora. Como eu faço para ser um Benoa? Pergunta do Ricardo. Ricardo, se você não é idólatra, automaticamente você é um Benoa. É simples assim. Se você crê, vamos lá, os passos para ser um Benoa. Se você crê que existe só um Deus, se você não blasfema contra esse Deus criador, se você não prostitui, se você não assassina, se você não rouba, se você não come a carne do animal ainda vivo, e você é justo em suas relações comerciais e quase tudo, justiça, você pratica justiça, você é um Benoa. Agora, você quer oficializar isso? Aí tem um site do Rav Yaakov, bnenoa.org, bnenoabrasil.org. Lá você preenche uma ficha e aí vai sair um certificado que atesta que você é um Benoa e é assinado pelo Rav Yaakov. Segundo o Rav Yaakov, no último seminário, não posso falar que foi o Rav que falou, então não sou eu. Com esse certificado, Mashiach se manifestando, poderíamos morar dentro de Jerusalém, porque dentro de Jerusalém só morarão judeu e Benoa, idólatra jamais. Todos os idólatras serão expurgados de dentro de Jerusalém quando iniciar o processo de mundo vindouro. Então é isso aí. Boa noite a todos, obrigado. Boa noite. Ô Maria, acho que ela não sabe nem usar chat, minha filha. Você dando um bração pra ela aí, mas eu acho que ela não consegue isso tudo não, é muito. O José Carlos perguntou isso, viu? Mas não é ele não. É outro. Você perguntou o quê? Cadê a pergunta? Se em Cruzeiro tem Benoa. Cruzeiro é uma cidade de São Paulo, não é, Zé Carlos? Então, tinha, viu? Entra no site bnenoa.org, bnenoabrasil.org. Lá tem todas as comunidades do Brasil e fora do país. Confere lá direitinho. Tem quase certeza que tem. Qualquer coisa também te manda o contato do Caio e ele te passa, te explica lá se quem é que tá. Mas Cruzeiro tinha, pelo menos tinha um de Cruzeiro que eu lembro que o Dó fez várias palestras em Cruzeiro. Então, que tem Benoa lá, com certeza, que ele foi lá fazer palestra. Então, só não sei quem são, não são amigos meus, não conheço, não são próximos. Mas tem. Mais alguma? Acho que ele chegou agora também? Que legal. Acho que ele acabou de entrar. Então, comunidade, melhor dizer. Comunidade, melhor dizer, é isso mesmo. Obrigado, boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado por tudo. Obrigado pela live. Domingo tamo aí. 19 horas, pessoal. Põe um relógio pra despertar quem tá perdendo aí. Se eu marcar ela muito tarde, chega muito tarde pra gente dormir. Aí fica ruim, tem que ser esse horário. Porque rende, igual domingo passado, rendeu que foi uma beleza. Hoje foi até mais suave. Obrigadão a todos. Que o Eterno abençoe cada um. Shalom. Shalom. Shabbat Shalom, né? Que já é sexta-feira praticamente. Shabbat Shalom. Aqueles que for fazer Shabbat amanhã, que tenham uma ótima noite de Shabbat. Que o Eterno abençoe cada um. Amém. Um abração.